Fala meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho mais do que especial para vocês. E hoje a gente vai trazer os melhores momentos ontem da coletiva do Filipe Luís. Vamos ver aqui comigo? Bora assistir isso. O que ele falou sobre esse Como foi jogo? essa decisão na reunião de ontem com o BAP e com o Boto, de tomar essa decisão de modificar um planejamento para colocar a equipe principal hoje dentro do gramado? Exato. Uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é melhor para o clube. Eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também, somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. O Flamengo treinou em média aí 9 dias. Aí, botando panos quentes, hein? Isso aí, tem que apaziguar mesmo, não tem que ter disse-me disse, botar panos quentes e bola pra frente. O Flamengo conseguiu só 1 ponto em 9 pontos com o time sub-20, realmente tinha que fazer alguma coisa, na minha opinião. O que vocês acham? Tinha que colocar o time titular ou seguir com a base mesmo? E nós vimos aí uma atuação muito boa, né? Até o momento da expulsão tinham 13 finalizações. O que mais te impressionou, por mais que você acompanhe o treinamento, dentro dessa atuação, a atuação do Flamengo fisicamente, o que mais impressionou ao Filipe Luís, que mudou do treino para o jogo? Quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve todas as ideias, ele pega todos os conceitos. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com volume e de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem, sabem a prioridade que é cuidar do próprio corpo e a qualidade que eles têm. E como que foi a relação Aí, departamento ó, médico e comissão? falando que o time jogou bem, se cuidou nas férias, o pessoal se cuidou nas férias. E aí, o que vocês acharam do jogo ontem? Eu particularmente achei que o Flamengo jogou muito bem. Até no 11 contra 11, estava tendo muitas chances, estava bem defensivamente. E com apenas aí 4 titulares, Rossi, Pulgar, Léo Pereira e Carrascal. Carrascal terminou ali como titular, então seriam 4 titulares. O que vocês acharam aí do primeiro tempo do Mengão no 11 contra 11, jogando com time misto? Para que você tivesse esses jogadores específicos à disposição? Conversar com todos os departamentos, depois temos aí os relatórios, mas no final das contas sou eu que tenho um olhômetro ali e falo com os jogadores, entendi a forma de cada um, alguns estavam à disposição, outros não, não estavam preparados. Aí, bacana, trazendo a responsabilidade para si, tirando essa briga entre diretoria e departamento físico, né? Muito bacana aqui do Filipe Luís, apaziguando totalmente, bola para frente, vão fazer o melhor que dá com aquilo que eles têm, que são poucos dias, 9 dias de preparação até esse jogo, né? Não se sentiam preparados para começar ou para ter uma minutagem mais alta, mas é um trabalho de todos muito detalhado. O trabalho desde a fisiologia até a preparação física é um trabalho muito físico, muito detalhado, e não é à toa que nossa equipe chegou na final do Mundial na prorrogação contra o melhor time do mundo correndo, né? Então, sem machucados. Então eu tenho muito orgulho do meu preparador físico. Como é que você viveu aí essa situação da renovação do seu contrato e o que você espera para esse seu novo ciclo no Flamengo? Obrigado. Bom, como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse, e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei ali realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então acho que primeiro tem que esperar acabar e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu. Falando em mercenário, o Flamengo abriu um processo contra o Gerson. 42 milhões que o Flamengo está pedindo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o porquê o Flamengo está pedindo esses 42 milhões ao Gerson, vai estar aqui, ó, no card aí para vocês assistirem, e também no final aí eu vou deixar o vídeo do Gerson para vocês poderem assistir e entender um pouquinho melhor essa situação. O Henrique e Pedro disputaram 45 minutos cada, então teoricamente em termos de carga, muito parecida a carga entre os dois. Mas a impressão que eu tive é que a intenção do jogo era pressionar o Vasco na sua saída e impor uma transição defensiva difícil ao Vasco, que tem ali no Fernando Diniz geralmente dificuldade para defender transição. Não, primeiro que eu tenho que exaltar o meu capitão, que é o Bruno, que é um cara que contagiou o grupo todo para estar disponível hoje. Bruno Henrique fez uma declaração ali numa uma entrevista ali no final do jogo, muito interessante, apaziguando,
falando da importância do jogo, que tem que estar ali, o importante é o Flamengo, né? Para estar com essa energia que tiveram hoje, e muito passa pela atitude que tem um verdadeiro líder, né? Um verdadeiro líder não se mede por palavras, senão por atitudes, e ele foi o primeiro que se colocou à disposição sem estar nas suas melhores condições. Ele falou que estaria disposto a ajudar 45 minutos, né? E o Pedro não estaria disposto, não está preparado para jogar 45 minutos, mas também fez um sacrifício de poder jogar os segundo 45 minutos, porque o Pedro vem de uma lesão importante, sem ritmo de jogo, sem uma lesão do braço, uma lesão da perna, que deixou ele muito tempo fora, mas também se sacrificou pela equipe e jogou os outros 45 que faltavam. Então foi um acordo entre eles, e os dois são espetaculares ídolos e continuam querendo fazer história. Quais riscos são assumidos nessa volta, digamos que antecipada, com o elenco ainda num processo de preparação para a temporada e já pensando no jogo contra o Fluminense? O jogo do Fluminense só começa a preparar a partir de amanhã. O risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos. E os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. E todos eles têm riscos, ano passado também teve. Ó, lembrando que se o Flamengo ficasse, pode ficar ainda, né? Ainda não está tão bem na situação do Carioca, tá com 4 pontos em 4 jogos, né? 4 de 16. Então a situação ainda está complicada, tem um jogo com o Fluminense, depois com o Sampaio e Corrêa. A situação é delicada, porque o Flamengo indo para o quadrangular de rebaixamento, ele muito provavelmente não vai ser rebaixado, é claro, ainda mais jogando com os titulares. Mas caso ele fosse, ele iria jogar 2 jogos a mais, o que mesmo ele passando pelas quartas de final, semifinal e final do Carioca. Então isso seria prejudicial, porque ele teria que jogar 3 jogos, ida e volta. Então seriam 6 jogos só do quadrangular, o que não seria bom. Falei para vocês aqui no Carioca do ano passado que eu ia usar o Carioca como um torneio de pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que isso existia. Acabamos que ganhamos o Carioca. Hoje o Campeonato Carioca é considerado o mais charmoso do Brasil, mas também é um movimento de desvalorização por grande parte da imprensa e também dos clubes em relação a esses campeonatos regionais. O Campeonato Carioca tem um valor que os campeonatos estaduais têm um valor que cada clube dá, e a tendência, hoje diminuindo datas, a gente não sabe qual é, se vão continuar sendo importantes, se vão continuar daqui a 10, 20 anos vai existir os campeonatos estaduais ainda, isso a gente não sabe. Estamos vestindo a camisa do Flamengo, temos que sempre dar o melhor. Eu queria que você falasse sobre a importância de conseguir trazer o Lucas Paquetá, o quanto ele agregaria ao seu time. E se fala também da possibilidade de contratar um atacante. Vocês falaram com a pessoa ideal para falar de elenco, que é Raboto, né? Ele se livrou, hein? É responsável, né, junto com o presidente, pela montagem de elenco. Nosso elenco está muito forte, então realmente os jogadores que entram tem que ser os jogadores. Hoje você utilizou os jogadores da equipe principal, com exceção... Ó, informação importante, falando que só vai contratar jogador bom. Estão especulando aí agora até o Luiz Henrique. Jogadoraço pra mim. Cairia como uma luva ali na direita. Jogador incisivo, que faz gol, que vai pra cima, quebra linhas. Um jogador muito bom. Eu acho, pra mim, até na seleção brasileira, ele tem que ser o reserva ali da direita para entrar no segundo tempo, porque ele é um cara muito físico, vai pra cima com a seleção brasileira, consegue dar aquele gás ali, aquela pressão, muito agressivo, muito direcionado ao gol. Jogadoraço pra mim. Daniel Salles, né, que era o jogador com menos rodagem nessa ocasião. E jogando improvisado ainda, né? Por que você escolheu para jogar na esquerda? Obrigado. Porque ele jogou na esquerda praticamente a temporada toda passada. Daniel Salles do Sub-20, né? Não tinha jogado na esquerda. Não jogava no lado esquerdo, na lateral esquerda. O Alex não tinha condição de começar o jogo. E também não era pensado ele jogar muito tempo. E eu confio muito no Salles, foi meu lateral titular quando eu era treinador do Sub-20, é um jogador que já está pronto. Claro que tem coisas que melhorar, mas é um jogador que já está pronto fisicamente, é um jogador que é importante, tem muita qualidade, todos vocês sabem. E infelizmente entrou nesse massacre que foi geral por ter perdido jogos com o Sub-20, né? E eu confio em muitos jogadores que lá estão, e não porque perderam 3 jogos que são horríveis, e como se falaram aí, tem muito jogador que sim serve e que a gente está olhando com muito carinho sempre. Então... isso daí que ele falou tá certo, até porque no ano passado, os jogadores do Sub-20 jogaram muito, ganharam contra o Bayer Leverkusen do time profissional, então os caras jogam bola. Talvez eles só não estavam querendo tanto esse início de Carioca por não ter tanta importância, né? Mas acabaram se lascando, não jogaram a Copinha e não vão jogar mais o Carioca, então eles saíram perdendo nos dois lados, né? Deram mole. Nessa deficiência física desse momento.
Quão importante é isso pra você, toda essa manutenção que não é muito simples no Brasil, né? Manutenção de trabalho, de treinador, de elenco. Saber que os jogadores sabem o que eu gosto, o que eu peço para eles. Eles sabem o que eles têm que fazer no campo. Já há um ano e alguns meses que eu venho pedindo a mesma coisa, com ajustes pontuais em função de cada plano de jogo. Queria te perguntar ainda sobre a questão da agressividade do Flamengo na marcação. O Flamengo pressionando alto, o Flamengo com muita vontade também na pressão pós-perda. Bom, primeiro, pela energia que os jogadores colocaram na pressão alta. Segundo, que recuperaram as forças. Essa quebra entre parar o corpo, que depois de uma temporada de 11 meses, o time já não estava com força para pressionar no final da temporada passada. Perdemos a bola em alguns jogos, diga-se pirâmides no segundo tempo, ou Cruz Azul no primeiro tempo, e o time já não tinha a mesma força, portanto fazer essa quebra muitas vezes é muito importante. Nós não tivemos por causa do Mundial, e os jogadores recuperam essa força e essa energia para poder pressionar. O meu objetivo agora é que eles consigam manter, que eles consigam alcançar o melhor nível físico deles para poder performar dessa maneira por mais tempo, né? Esse é o meu grande desafio. Aí, legal, né? Falando dessa importância, dessa maratona de jogos do descanso e do retorno agora pro Carioca, né? Eles ficaram poucos dias, na verdade ficaram de férias, mas poucos dias treinando, né? E ano passado foram 76 jogos. A importância deles já se acostumarem a essa quantidade de jogos, e que ele quer ainda o físico dos jogadores ainda melhor nesse ano, conseguindo chegar até o final do ano marcando pressão, que é importantíssimo para o estilo de jogo do Flamengo e do Felipe Luiz. O Léo Ortiz hoje entrou na vaga de outro volante. Não, o Léo não é volante e comigo não vai jogar de volante. Ele é zagueiro. Ó, isso daí desde a época do Tite, eu falava, todo mundo falando, mas o Léo Ortiz tá jogando muito de volante. Cara, aí eu falava, imagina ele de zagueiro, imagina o cara jogando de zagueiro. O cara é, sensacional, não sei nem como é que ele não foi para a Europa. O cara joga demais, o cara é muito bom, tem uma saída de jogo sensacional, leitura de jogo, o cara é sinistro. E tá aí, pra mim é zagueiraço, top 1 do Brasil, e o Léo Pereira hoje top 2 com certeza. Os dois merecem vaga na seleção, muito mais que o Danilo. Pra mim ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Não que o Danilo seja ruim, Danilo joga demais também, mas pra mim top 1, top 2, Léo e Léo. E do Brasil também, e também pra mim do mundo. E hoje eu tava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou muito bem de volante durante essa semana, mas como a gente estava com a mais, eu preferi manter uma estrutura mais sólida, já com a vantagem no placar, com ele ali fazendo essa... Na verdade era uma construção com 3 zagueiros. A gente vai ter uma parada para a Copa do Mundo e até lá vão ser disputadas 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. E só um detalhe sobre a vestimenta, a gente está te vendo aqui hoje pela primeira vez e todo mundo que te viu hoje repaginado. Esse vai ser o teu uniforme para a temporada? Falta o voto agora. Não, a roupa... vocês sabem bem, não gosto de tomar decisão de roupa. Ficar perdendo tempo com escolher roupa é difícil, né? Então a minha esposa aí que fez esse momento fofoca. As pessoas pensam já no Mundial e o treinador ele sempre pensa que tem que ganhar, senão ele vai ser mandado embora semana que vem. Então é difícil pensar até o Mundial. O nosso planejamento vai em função de encontrar a forma óptima física dos jogadores. Não é pensando em outubro, em novembro e tal. É sempre em levar os jogadores à sua... Eles já têm uma memória muscular muito boa, porque são jogadores que jogaram 76 jogos, não é fácil de perder tudo que eles ganharam na temporada passada, mas o planejamento é deixar os jogadores em condições perfeitas para desempenhar o que o treinador pede. Tá aí, resumo aí do jogo do Flamengo, da coletiva do Felipe Luiz. Vocês gostaram desse formato? A gente é novo por aqui, então não esquece de deixar aquele like, fazer aquele comentário, compartilhar com o pessoal. Não se esquece de se inscrever. A gente está começando aqui, ajuda demais o nosso trabalho. Vocês gostaram desse formato? A coletiva estava com 22 minutos, eu reduzi aqui para 8 e ainda comentei em cima. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Deixa o like aí, deixa opinião sobre o que vocês acharam desse formato, o que tem a melhorar, se ficou muito longo mesmo assim, queria mais curtinho, ou se ficou bacana, mostrando todas as perguntas. Aqui foram todas as perguntas mostradas. Eu só recortei, mostrei os melhores momentos das falas dos repórteres e também da fala do Felipe Luiz, condensando tudo para que vocês não perdessem nada. O que vocês acharam desse formato? Deixa o like, comenta. E se vocês querem conhecer o novo goleiro do Flamengo, André, eu fiz um videozinho aqui, tá muito maneiro, dos melhores lances dele lá no Gil Vicente, como é que ele estava jogando lá. Então vocês podem assistir o vídeo do André e também podem assistir o vídeo do Gerson, porque o Gerson tá devendo 42 milhões ao Flamengo.
Se vocês gostaram, deixa o like e comenta. Tamo junto, saudações rubro-negras.